Boa tarde, pessoal. Pessoal do Facebook aí, boa tarde. Eu estou aguardando aqui entrar o YouTube também, só um minutinho que eu vou fazer simultâneo. Sempre tem um atrasinho aqui, né? Então, peraí. Vamos lá. Agora sim. Já estou com a segunda tela aberta aqui, então já fica mais fácil. Muito bem, pessoal. Muito boa tarde para vocês. Sejam muito bem-vindos. Hoje é domingo. Estou começando agora pontualmente às 12 horas e 13 minutos do domingo, dia 18 de agosto de 2019. Estou fazendo simultaneamente aqui no Facebook e também no canal do YouTube. Sempre feliz com a presença de vocês, sempre feliz com o carinho de vocês. Nessa semana, tivemos live desde segunda-feira até hoje. Hoje é a 7ª live, não falhamos um dia. E graças ao carinho de vocês, eu fiquei assim, de boca aberta, de ver a participação. Quantos comentários, quantos pedidos de ajuda chegaram por WhatsApp, por e-mail, quantos pedidos para tirar dúvidas e assim por diante. E eu espero que essa de hoje seja especial também. Bom, vamos fazer muita gente pedindo para mim fazer uma pequena recapitulação do que nós vimos essa semana. Tem gente que às vezes escreve assim no comentário, muito blá 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 no começo. Gente, tenha paciência, né? Você que costuma escrever isso, tenha paciência. É blá 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 para você, mas tem gente que não assistiu durante a semana e eu não posso pensar somente em quem assistiu tudo. Eu tenho que pensar em quem não viu também as outras lives, ok? Apesar de eu estar colocando, quando eu fechar o vídeo hoje, eu vou colocar, quando ele sair do ao vivo e ficar gravado, eu vou colocar os cards das outras lives, né? Que fica entrando em cima assim, aqui no YouTube, e também na tela final eu sempre coloco 2 delas. Mas não é blá 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 no começo. É que é o seguinte, a gente faz um pequeno resumo, primeiro pensando em quem não entrou e não viu. E segundo, que nós, seres humanos, já está comprovado pela ciência que para você guardar algo, para você interiorizar, você precisa ouvir, ver, ler no mínimo 16 vezes. Olha, supondo que você tenha assistido a 6 lives, você me ouviu falar 6 vezes, então ainda estou com crédito de 10, tá certo? É por isso. Então vamos lá. O que nós vimos essa semana? Eu chamei a Semana da Saúde Emocional, para mim. Então o que nós vimos? Lá na segunda-feira, né, de segunda para cá. O que nós vimos? Nós vimos quem são os seus inimigos interiores e por que eles são tão perigosos. Por que eles são perigosos? Porque eles se escondem no seu subconsciente e destroem você sem que você perceba. O pior inimigo é aquele que você não sabe que ele existe, ok? Deixa eu fechar aqui um aplicativo, senão ele vai ficar abrindo aqui toda hora. Vamos lá. Depois, nós vimos o seguinte, ó, lá na segunda-feira, eu falei sobre 6 órgãos do seu corpo que as emoções negativas destroem. Eu falei as emoções negativas, que são poderosos inimigos interiores, e quais os órgãos do seu corpo que ela destrói. Aí, depois eu vim falando durante a semana. Eu já falei que a raiva destrói seu fígado, eu fiz uma live só sobre a raiva. Todas as lives tiveram no mínimo meia hora de duração, foi conteúdo completo. E eu não vendi nada em nenhuma live, certo? Não fiquei oferecendo produto, nada. As lives foram para dar conteúdo para você. Depois falei sobre como as preocupações afetam o estômago, destroem o seu estômago. Falei sobre como o medo paralisa os seus rins e como é que você pode vencer o medo. Falei sobre a culpa, como é que ela destrói a sua tireoide. Falei sobre a mágoa, como que guardar mágoa destrói os seus intestinos. E hoje eu quero falar com você sobre o coração. Como que o ódio destrói o seu coração? Como é que você pode fazer para que o ódio não destrua o seu coração e sua vida? Porque presta atenção, o ódio mal utilizado, ele pode, e usado sequencialmente, ele pode fazer você ter um ataque cardíaco. Você pode ter um infarto agudo do miocárdio e morrer. Ou você pode ter um AVC, eu não sei o que é pior, né? Se é você ter um infarto agudo do miocárdio e cair morto, pum, na hora, ou se é você ter um AVC e ficar com metade do corpo paralisado. Já pensou nisso? Eu pergunto para você, vale a pena? Não, não vale. Uma outra coisa que nós vimos essa semana foi aquilo que eu chamo de o começo do fim ou a pirâmide da morte. Se você não viu, eu vou te lembrar. Ó, a ignorância produz a insegurança e a dúvida. Ok? Hoje eu vou explicar cada uma dessas coisas também, porque está tudo ligado ao ódio. A insegurança e a dúvida se juntam e produzem o medo, certo? O medo, ele se junta com a dúvida e produz a ansiedade. A ansiedade se junta com o medo e produz as preocupações produzem as doenças, e as doenças produzem a morte. Aí você vai falar, mas só as preocupações é que produzem a doença? Não, é. Antes das preocupações tem a ansiedade e o medo. Antes do medo tem a dúvida,
tem a ansiedade. Antes da ansiedade tem a dúvida e a insegurança. E antes da insegurança e da dúvida tem a ignorância. Então, a ignorância, ela está no topo da pirâmide da morte. A ignorância é o princípio do fim. Fim do que, Ivan? Fim da sua vida, fim da felicidade, fim dos seus sonhos, fim do seu casamento equilibrado, fim de tudo. A ignorância, ela já matou mais do que todas as guerras mundiais juntas, mais do que todos os vírus, do que todas as bactérias. Então, você deve combater a ignorância como se combate um vírus, uma bactéria. Ela é um negócio tenebroso, tá? E o que produz a ignorância, Ivan, no ser humano? O que produz, primeiramente, é a preguiça dele de querer aprender, né? A maioria das pessoas, a grande boiada humana, que compõe mais ou menos 95% da humanidade, você acha que a boiada humana está interessada em aprender alguma coisa? Não. O negócio deles é novela, Big Brother Shit Brasil, Big Brother Maldito Brasil, programas idiotas de gente brigando, eles amam telejornais, a boiada ama telejornais, a boiada ama notícias sobre esportes, eles gastam a vida toda sobre isso daí. A boiada não quer aprender, eles querem continuar do jeito que eles estão, e é um direito deles. Agora, o que eu faço sempre é chamar as pessoas para saírem da boiada. Por quê? Para elas voltarem a viver, para começarem a viver. Você olha por aí hoje em dia e você acha que, como tem um monte de gente andando pela rua, você acha que eles estão vivos. Eles não estão vivos. São mortos em vida. Nem todo mundo que você vê andando pela rua está vivo. É duro falar isso, mas é a verdade. Você vê a pessoa andando, falando mal dos outros, você vê assistindo TV o tempo inteiro com a cara grudada no maldito celular, não vê nada que acontece, e você acha que ela está viva, mas ela não está viva. Ela é morta em vida, é completamente diferente. Vivem uma morte em vida. São zumbis emocionais, ok? Quer você acredite ou não. Agora, eu pergunto para você, você é um zumbi emocional? Eu creio que não. Se você está me assistindo, dificilmente você vai ser um zumbi emocional. Porque os zumbis emocionais não gostam de mim, eles têm ódio. Por quê? Porque a luz, a sombra sempre odeia a luz. Porque também existe uma frase daquele filósofo Nietzsche, que eu tenho repetido, que diz assim, ó, as pessoas odeiam as verdades que abalam as suas convicções. Eu vou repetir. As pessoas odeiam as verdades que abalam as suas convicções. Todas as pessoas, Ivan? Não. As pessoas imbecis, que pertencem à grande boiada humana. E se você estiver assistindo meus vídeos pela primeira vez, por favor, não julgue mal, não saia correndo entendendo mal. Eu não estou chamando ninguém de boi. Todos nós somos filhos e filhas de Deus. Todos. Só que 95% da humanidade, aproximadamente, vive como gado e segue a grande boiada humana. Então não adianta você ser filho ou filha de Deus se você decide viver como boi. E se você decide viver como boi também, é um problema seu. É uma escolha sua. A mim não compete te julgar. Seja feliz, tente ser feliz participando da boiada. Eu duvido que você consiga. Mas aí é entre você e seu Criador, que é o mesmo meu. Eu não estou aqui para julgar ninguém, estou aqui para dar informações. Ok? Tá. Agora, então, vamos falar de como que você pode evitar que o ódio destrua a sua vida. Então, vamos pensar o seguinte, ó, o ódio é uma emoção poderosíssima. Você precisa lembrar que quando você sente ódio, por que é que você sente ódio? Porque está em ação na sua vida, como sempre esteve, uma lei universal, a primeira das 21 leis universais, que se chama Lei da Transformação. Vamos relembrar? Porque eu falei dela nas 6 lives e estou falando nessa 7ª. A Lei da Transformação, que é a primeira das 21 leis universais, ela diz o seguinte: palavras criam pensamentos, pensamentos criam sentimentos, sentimentos criam comportamentos e comportamentos criam resultados. Então, se você quiser mudar os resultados da sua vida, porque eu não sei como é que a sua vida está hoje. Eu não sei, você tem 7 áreas na sua vida. Eu não sei, por exemplo, como é que está a sua vida financeira. Quais resultados você tem? Mas eu sei o seguinte, se você quiser mudar os seus resultados financeiros, você vai ter que mudar o seu comportamento. E como que você faz para mudar o seu comportamento? Você tem que mudar os seus sentimentos, as suas emoções. E como que você faz para mudar os seus sentimentos? Você tem que mudar os seus pensamentos. E como que você faz para mudar os seus pensamentos? Tem que mudar as palavras. Quais palavras, Ivan? O que você fala, o que você lê, o que você assiste, o que você ouve, o que você canta e sobre o que você conversa. É isso aí, ok? Eu, por exemplo, aí tem uma outra área da sua vida, que é a área profissional. Eu não sei como é que está a sua área profissional. Como é que estão os seus resultados hoje? Você está feliz com ele? Então,
Ô, pessoal, por favor, me digam se vocês estão conseguindo ouvir aí. Eu acho que sim, mas pelo menos alguém coloca aí no chatzinho assim, coloca aí para mim. Sim, eu estou ouvindo bem. Só para eu poder ler aqui e ter certeza, porque eu estou usando o microfone externo hoje, eu tenho medo que esteja falando aqui e esteja mudo para vocês, né? Ok, o pessoal já colocou aqui. Obrigado, Justina, e obrigado, Eliane Neves. Camila também está dizendo tudo ok. A Verônica também. Obrigado, pessoal. Vamos lá. Então, eu não sei como é que estão os seus resultados, por exemplo, hoje profissionais. Se você está feliz com a sua vida profissional hoje. Sua vida é dividida em 7 áreas, e uma das áreas, já falei, é dinheiro, e a outra é profissional. Eu não sei como é que estão os seus resultados, mas eu sei uma coisa. Se você quiser ter melhores resultados profissionais, você vai ter que mudar o que você fala, lê, canta, ouve, repete, assiste. Aí aquilo define seus pensamentos. Mudou seus pensamentos, muda os seus sentimentos. Mudou seu sentimento, muda o seu comportamento. Mudou seu comportamento, muda o seu resultado. Ok? Por exemplo, eu não sei como é que está a sua área familiar hoje, seu casamento. Quando eu falo área familiar, gente, que é uma das 7 áreas, ela funciona assim. Se você ainda é solteiro e mora com seus pais, então a área familiar é você e seus pais, e seus irmãos. Se você já se casou, ou se mora com alguém e já constituiu família, então a área familiar é você, seu cônjuge e seus filhos, ok? Porque quando a gente se casa, a mãe, pai e irmãos passam a ser parentes, e a nossa família passa a ser a família que a gente constituiu, ou seja, nosso cônjuge e nossos filhos. Eu não sei como é que está o seu casamento hoje, por exemplo, seu relacionamento com seus filhos, ou se você ainda é solteiro, o seu relacionamento com seus pais. Mas uma coisa eu sei, se os seus resultados familiares não estão bons, só tem um jeito de mudar. Você vai ter que mudar os seus comportamentos. E como que muda os meus comportamentos, Ivan? Mudando os seus sentimentos. E como que muda os meus sentimentos? Mudando os seus pensamentos. E como muda os seus pensamentos? Mudando tudo que você lê, fala, canta, ouve, repete, assiste. Ok? Eu espero que isso tenha ficado bem gravado, porque essa é a última live da semana da saúde emocional. Essa semana que vem agora nós vamos ter mais lives, mas já sobre um outro assunto. Ok? Muito bem. Se você não assistiu às lives anteriores, às 6 anteriores, assista. Vai fazer toda a diferença para você e você vai entender. Ok. Então, primeira coisa que você precisa entender. Como que o ódio funciona? Quando você odeia um negócio, você odeia aquilo, então o que acontece? Odeia, seus pensamentos ficam de ódio. E eles se transformam em emoções de ódio. O que é isso? Eu já expliquei essa semana. O seu hipotálamo, quando você está tendo pensamentos de ódio, o seu hipotálamo fabrica neuropeptídeos, milhões deles, e joga na sua corrente sanguínea. Eles procuram as células, cada célula tem uma membrana, e ele encaixa como uma chave numa fechadura, uma chave num cadeado. Aí ele injeta estímulos elétricos dentro da célula, e o núcleo da célula muda. Agora imagina, você tem aproximadamente 30 trilhões de células dentro dos seus 4,5 litros, 5 litros de sangue. Então entenda, o que isso faz lá dentro de você? Essas emoções, elas levam você a agir de uma determinada maneira, positiva ou negativa. E o seu agir, que é o seu comportamento, ele vai trazer os seus resultados na vida. Tenha isso em mente. Se for o caso, eu sugiro que você assista mais de uma vez a explicação que eu dei até aqui, senão para você nada vai fazer sentido. Aí você fica fazendo aquelas perguntas que são perguntas que não tem como responder, porque já foi respondido. As perguntas, elas devem ser depois que você assistiu, porque o vídeo fica gravado, gente. Para e pensa. Volta e assiste outra parte de novo, olha. Eu estou aqui há quantos minutos, mais ou menos? Ó. Comecei 12:10, então faz 17 minutos, praticamente 17 minutos que nós estamos conversando, certo? Um pouquinho menos que isso, 15 minutos. Então, assista de novo essa parte depois, para aqui o vídeo, quando você estiver assistindo, depois de eu fechar, e assista de novo, que aí vai fazer mais sentido para você, ok? Tá, então o ódio, assim como todas as emoções negativas, dependendo de como ele é usado, ele joga a sua vida para cima. E dependendo de como ele é usado, ele mata você, destrói sua saúde e sua vida, entendeu? É tudo uma questão de saber usar. É como um avião, por exemplo, um avião. Você pode pegar um avião e você pode usá-lo para viajar, para se divertir, ou você pode pegar um avião e jogar bomba em algum lugar. Você pode, o mesmo avião que leva comida para pessoas que estão necessitadas em alguma parte, em algum local ermo do mundo, onde é difícil chegar de barco ou de carro, o avião pode ser usado para isso, para levar comida, remédio e tal. Mas ele pode ser usado para jogar uma bomba também. O problema está no avião? Não, o problema está no uso que se faz dele.
Então, o ódio, ele não é uma coisa ruim. Tanto não é ruim que eu vou dizer uma coisa para você. Ó, tem uma frase que eu gosto muito do Dr. Murdoch, que diz assim: você nunca conseguirá mudar uma coisa que você não consegue odiar. Você só consegue mudar aquilo que você odeia. Se você não odiar uma coisa, você não consegue mudá-la. Por quê? Porque você nunca vai poder mudar uma coisa que você consegue suportar. Enquanto você suporta, você não consegue mudar aquilo. Você já ouviu gente que diz assim, ó, eu não aguento mais o meu casamento. Ah, eu não aguento mais. Eu penso assim, aguenta sim. Porque o dia que você realmente não aguentar, você muda tudo. Entendeu? Seja virando tudo de cabeça para baixo, seja se divorciando, seja o que for. Ah, eu não aguento mais o meu patrão gritando comigo. Aguenta, sim, você aguenta. Porque o dia que você não aguentar, você pega a conta e vai embora. Entendeu? Se você fica ali aguentando aquilo, aí vem outra frase do Dr. Murdoch que eu gosto muito e muitas pessoas não gostam de me ouvir falar porque é verdade. Nunca reclame daquilo que você permite. Nunca reclame daquilo que você permite. Se você permite algo, então você não tem direito de reclamar. Porque a reclamação não leva para lugar nenhum, a não ser mais daquilo mesmo. Lembre-se, tudo que você joga no universo, você manifesta no universo, o universo traz mais daquilo. Porque semelhante atrai semelhante. Sempre foi assim e sempre será. Quando você pensa muito em dívida, se atrai cada vez mais dívida. Quando você pensa em ódio, se atrai cada vez mais ódio. Quando você pensa em maldição, se atrai cada vez mais maldição. E aí, por falar em maldição, deixa eu aproveitar, porque eu já estou falando de ódio. Você pensa que eu não estou falando, mas eu já estou falando. Talvez a sua mente que não esteja aberta. Se você está pensando aí, mas quanta enrolação? Enrolação uma ova. Nada de enrolação aqui. Eu não tenho nem tempo para enrolar, porque eu estou em pleno domingo, assim como você. Se você está pensando em enrolação, então esqueça, a enrolação está na sua cabeça. Eu estou falando do assunto sério desde o começo, eu não estou falando aqui bobeiras. Eu sei que a maioria de vocês que estão assistindo entendem isso. Esses recadinhos meus é para aquela minoria que fica aí procurando pelo em ovo, sabe como é, né? E é importante a gente dar esse recadinho, porque o pessoal fala, não liga, Ivan. Não, é importante dar o recadinho, porque aí se a pessoa quiser vazar, ela já vaza na braquiara e pronto. E pelo menos já muito ajuda quem não atrapalha. A minha ideia não é ficar tomando tempo de ninguém. Mas eu sei que a grande maioria de vocês ama os assuntos, ama o trabalho, ama o canal. Eu sei e eu fico muito feliz por isso. Então vamos falar sobre maldição um pouquinho? Você não acha ridículo? Porque eu acho. Você não acha ridículo você passar na frente de uma igreja e ver assim, ó, Semana da Quebra de Maldições. Culto da Quebra de Maldições. Olha, é uma das coisas que eu odeio, é isso. É ver esse tipo de coisa. Quanta ignorância, gente. Quando Jesus morreu na cruz, ele quebrou todas as maldições. Todas. Não há mais nenhuma maldição. Nada. Se alguém amaldiçoar você, se você aceitar a ele como teu salvador, como o Deus vivo que deu a vida por você, que fez o sacrifício, não tem maldição, gente. Você vai fazer semana de quebra de maldição para quê? A semana de quebra de maldição é uma maldição. Por quê? Porque você fica acreditando em coisas que não estão escritas. São coisas antibíblicas, são coisas que vão contra as coisas divinas. O apóstolo Paulo escreveu no Novo Testamento, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que é estar nele? É estar ligado. Lembra que ele falou que ele é a videira e nós somos os ramos? Se você estiver ligado nele, você não precisa se preocupar com nenhuma maldição. Toda maldição que jogarem em você volta para a pessoa. Porque tudo que a gente joga volta para a gente mesmo. Tudo que você deseja para mim volta em dobro para você. Então eu espero que você esteja me desejando coisas boas. Eu desejo para você as melhores coisas do mundo. Ok? Vamos falar agora diretamente do ódio, como que você pode evitar que ele destrua a sua vida. Primeira coisa que você tem que saber é que você tem que odiar coisas e situações, e não pessoas. Odeie coisas e situações, não pessoas. Odeie a ignorância, não os ignorantes. Odeie o fanatismo, não os esportes, e muito menos quem assiste os esportes. Odeie a programação televisiva, não os artistas que trabalham na programação televisiva. Odeie a imprensa podre, e não as pessoas que trabalham na imprensa podre. E, aliás, se você não sabe disso, eu vou dizer que a imprensa do Brasil é 99% podre, é um lixo, entendeu? Se você ainda não acredita em mim, dá uma olhada. 99% dos jornais televisivos são podres, um lixo.
uma maldição que você abre e deixa entrar na sua casa. Sim, você traz a maldição para dentro da sua casa, porque não existe mais maldição se você estiver em Cristo. Mas a pessoa está em Cristo, se ela odeia os outros? Não, não está escrito. Lá na primeira epístola de Pedro, está escrito na Bíblia, aquele que diz que ama a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso e nele não está a verdade. Porque se ele não consegue amar o irmão que ele pode ver, como é que ele vai amar a Deus que ele não pode ver? Se você nunca leu isso, leia. Então, se você diz que ama a Deus, mas se você odeia as pessoas, você é mentiroso ou mentirosa, e em você não está a verdade. E eu não preciso lhe dizer quem que é o pai da mentira, né? Tem o grande pai da verdade e o grande pai da mentira. Essa semana eu falei que tem o grande perdoador e tem o grande acusador. Dependendo de como você vive, nós sabemos de quem que você é filho ou filha. Depois não adianta reclamar, certo? Primeiro você escolhe e depois você colhe. Como usar o ódio a seu favor, Ivan? Primeira coisa que você precisa saber. Você tem que odiar coisas e situações, não pessoas. Segunda coisa que você tem que saber. Se você odiar pessoas, o ódio só faz mal para você. Para a pessoa, aquilo não vai fazer mal nenhum. Terceira coisa que você precisa saber. O ódio, todos nós sentimos, mas você tem que senti-lo durante pouco tempo e já se livrar dele. Porque se você ficar cultivando aquele ódio dentro de você, ele vai destruindo você. E te destrói por inteiro. E pode fazer o seu coração parar. E você ter um infarto agudo do miocárdio, ou então você ter um AVC, como eu falei agora há pouco. Como usar o ódio a meu favor, Ivan? O que é odiar coisas, Ivan? Que tipo de coisas eu posso usar? Porque, Ivan, eu vejo um estuprador, eu vejo um pedófilo, e como que eu não vou odiar o cara? Não, você não deve odiar a pessoa. Você deve odiar a situação, você deve odiar o que a pessoa fez, você deve odiar o comportamento da pessoa. Você não é juiz. E você, quando você agir como juiz, quando você age como juiz, você atrai problemas para a sua vida. Você afasta a prosperidade, a felicidade, e você atrai para a sua vida tudo que há de ruim. Porque o apóstolo Paulo escreveu, não vos enganeis, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra os principados e potestades, os agentes da maldade que atuam nas regiões celestiais. Você deve odiar aquilo que está no invisível e que atua sobre o visível. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, não é contra pessoas. A nossa luta é contra o que está por trás dessas pessoas. Não odeie o estuprador, não odeie o assassino, não odeie o ladrão. Odeie o comportamento dele. É igual a gente faz com nossos filhos. No meu livro, no meu curso, A Fina Arte de Lidar com Pessoas, eu ensino isso. Quando você tiver que punir os seus filhos, odeie o comportamento deles. Reprove, rejeite o comportamento deles. Não rejeite a pessoa deles. Ame os seus filhos. Rejeite e puna o comportamento para que eles se eduquem, sejam realmente educados. É disso que eu estou falando. Mas eu vou odiar o quê, Ivan? Agora eu já entendi que eu tenho que odiar situações e coisas. Mas o que eu devo odiar? Eu vou te dar umas sugestões aí, algumas sugestões. Comece odiando a ignorância. Odeie a ignorância em todas as suas formas. Odeie a ignorância. Odeie ser ignorante. Odeie tanto que você toma a decisão de começar a estudar todos os dias algo bom. Olha, eu odeio a minha ignorância e eu vou começar a estudar um vídeo bom todos os dias. Eu odeio a minha ignorância, eu vou começar a ler um livro, nem que seja uma página por dia. Porque os ignorantes dizem assim, eu não gosto muito de ler. Claro que você não gosta de ler. Você não gosta de ler porque você não lê. Claro. Eu sou ruim de matemática. Claro que você é ruim de matemática. Você é ruim de matemática porque você não estuda matemática. Eu sou ruim de instrumento. Claro que você é ruim de instrumento, porque você não estuda o instrumento, você não estuda a música. Então estude, ou não estude, mas pare de reclamar. Pare de dizer que você é ruim, eu sou ruim nisso, eu sou ruim naquilo. Você sempre será ruim naquilo que você não pratica, naquilo que você não demonstra interesse. Odeie a ignorância. Não odeie os ignorantes. Odeie a ignorância, odeie. Odeie com todas as forças essas músicas cretinas que tem nesse país, entendeu? De taratará, TTT, barabará, BBPP, e gente cantando com voz de besouro preso dentro de um vídeo. Meu Deus do céu, o que é isso, gente? O que é isso? Será que nós nos reduzimos a isso? Odeie isso. Odeie o que isso faz com os jovens hoje em dia, o que faz com as pessoas. Odeie o fanatismo por esporte que destrói casamentos, destrói famílias, gera brigas e vão um dar paulada na cabeça do outro. Odeie o fanatismo do cara amar mais uma camisa e um símbolo do que ele ama a própria família. Odeie coisas. As pessoas, se você tiver que fazer alguma coisa por elas, pelos ignorantes, ore por eles e se afaste deles. Duas coisas que eu sempre faço e recomendo.
Ore pelos ignorantes e afaste-se deles. Porque se você andar junto com eles, a mesma chuva negra que cai sobre eles vai cair sobre você também. Tudo que ocorre de ruim com eles vai acontecer com você também. Por quê? Porque na vida, ou você atrai tragédias, ou você atrai milagres. O que você acha que os tolos atraem para a própria vida? E você acha que sou eu que estou falando isso? Você precisa ler no livro de Salomão, no livro de Provérbios, ele diz assim: a boca do tolo clama por açoites, e seus lábios são um laço para a sua alma. É a boca do tolo que clama por açoite. Se você não souber o que é um açoite, eu quero te explicar. Um açoite não é um chicote. O açoite é um cabo de madeira ou de couro. Ele tem várias tiras de couro e na ponta de cada uma das tiras ele tem um pedaço de metal ou de osso. Quando alguém era açoitado, quando aquilo batia aquele osso ou aquele metal que estava nas tiras, aquilo grudava na pele da pessoa, arrancava pedaços de pele e depois de bater algumas vezes, aquilo arrancava pedaços dos órgãos internos. Por isso que normalmente quem era açoitado morria. Uma pessoa que é chicoteada, nem sempre ela morre. Mas uma pessoa que é açoitada, raramente ela sobrevive. Então veja o que Salomão diz: a boca do tolo, do idiota, do pateta, do estulto, do imbecil. Se você não gosta de ouvir essas palavras, eu sugiro que você não assista mais vídeos meus. Porque são palavras que não são xingamentos. São palavras que definem a uma pessoa ignorante. Uma pessoa que é ignorante porque quer ser, porque não quer melhorar. A boca do tolo clama por açoites. Você sabe o que é clamar? Clamar é implorar. Por favor, me açoite. E Salomão continua dizendo: e os seus lábios são um laço para a sua alma. Preciso dizer mais alguma coisa? Eu preciso dizer para você que Salomão escreveu assim, ó, outra coisa que ele escreveu: o freio é para o jumento, o chicote é para o cavalo, e a vara é para as costas dos tolos. Sabe o que ele quer dizer com isso? Não adianta. Sabe o que Salomão escreveu também? Ele escreveu o seguinte, ó, que o homem bom, o homem sábio, quando ele é repreendido, ele cresce. Quando ele é admoestado, ele aceita a correção e fica mais sábio. Mas o tolo se contenta na sua própria tolice, ele sente prazer na sua própria tolice. Ok? Então, comece odiando a ignorância. Mas como, Ivan? Como que eu vou odiar a ignorância? Por exemplo, você é mulher e você é casada. Se você é casada com um homem, eu tenho que perguntar isso porque hoje em dia eu não preciso dizer para você o jeito que está e eu não condeno nada, ok? Mas é por isso que eu estou perguntando. Você é mulher e é casada com um homem ou mora com um homem? Então, livre-se da ignorância sobre os homens. Estude tudo sobre os homens, como é que eles funcionam, qual que é o ponto fraco deles, qual que é o ponto forte deles, como amar um homem, como fazer um homem se sentir feliz. E se você é homem e é casado com uma mulher, você é homem e é casado com uma mulher, então, livre-se da ignorância sobre o mundo feminino. Estude sobre as mulheres, como é que elas pensam, como é que elas sentem, o que é importante para elas, como é que funciona o ciclo menstrual delas, como é que funciona a cabeça de uma mulher, o coração dela. Você tem filhos? Se você tem filhos, livre-se da ignorância sobre a criação de uma criança. Aí você vai descobrir que a criação de uma criança, de um filho, tem 3 fases: de 0 a 10 anos, de 11 a 20 anos, de 21 pela vida inteira. Eu já falei isso numa live dessa semana e não vou repetir. Você pode ver lá se você tiver interesse sobre isso. Ficar repetindo as coisas o tempo todo, aí sim, fica cansativo e é um desrespeito com você. Porque está gravado no canal. Assista, está gravado aqui na fanpage também. Assista. Se você trabalha numa empresa, e você é empregado, então livre-se da ignorância sobre como se comportar numa empresa. Você precisa saber, precisa estudar isso, qual o comportamento adequado, como é que você pode fazer para melhorar, por que algumas pessoas são promovidas e outras não. E veja, eu estou falando disso em empresas honestas, tá? Eu sei que tem muito lixo de empresa por aí. Eu não estou falando de empresa lixo. Uma empresa lixo, a melhor coisa que você pode fazer é sair dela. Porque é uma fábrica de tragédias trabalhar numa empresa lixo. Estou falando de empresas honestas. Livre-se da ignorância sobre como se comportar numa entrevista, sobre como receber uma promoção, sobre como pedir um aumento de salário, se for o caso, entendeu? Agora, se você trabalha para uma empresa, aí eu não tenho nada para te falar. Porque a pessoa que trabalha para uma empresa é pessoa que nunca vai chegar a lugar nenhum. Mas a pessoa que trabalha numa empresa, ela trabalha para si mesma. A pessoa que trabalha para uma empresa, então ela está fadada ao fracasso. Porque a pessoa que trabalha para uma empresa, você tem que viver vigiando, tá? Ela vai estar fazendo sempre coisa errada, com má vontade, com ódio. Agora, a pessoa que trabalha numa empresa,
Ela trabalha para si mesma. Então ela vai fazer tudo com amor, vai cumprir as obrigações dela, não vai roubar nada. Esse assunto é um pouco mais profundo, mas vem vídeo aí pela frente que eu vou falar disso, ok? Ainda falando da ignorância, como é que você pode odiar a ignorância? Livre-se de todo o vocabulário errado que você fala, de toda a palavra errada que você escreve. Ah, Ivan, mas eu não estudei na escola. Não, mas não é na escola que a gente aprende isso daí. Tem um monte de gente que tem um monte de faculdade, fala errado, escreve errado, conjuga verbo errado. Leia um pouco por dia. Pega o dicionário, procura algumas palavras que você conhece. Pergunta para pessoas próximas de você o que significa essa palavra. Né? Essa palavra que eu escutei, ele falou, o que significa essa palavra? Não tenha vergonha de perguntar, aí você vai crescendo. E onde que está escrito que o pobre tem que falar errado e escrever errado? Onde que está escrito isso? A estupidez é uma escolha. Se você é estúpido ou estúpida, é porque você escolheu ser assim. Não tem nada a ver com escola, gente. Eu conheço gente que não estudou, não conseguiu nem fazer o primário e fala corretamente, e escreve corretamente. Por quê? Porque há muitos anos, há 80 anos, por exemplo, a escola, a cultura, ela era um prédio. Hoje, a escola é você. Hoje você estuda em tudo quanto é lugar que você quiser. E permita-me dizer, aqui no Brasil, o único lugar onde você não vai aprender nada, eu sinto muito dizer isso, é na escola. Onde você menos vai aprender aquilo que realmente precisa é na escola. Porque na escola, sabe o que eles vão te ensinar? Na escola eles vão te ensinar matemática, geografia, história. Quer dizer, aqui no Brasil, escola pública, eu acho que tem poucas que ensinam isso. O que ensina mais hoje em dia ensina você a odiar, ensina você a discriminar, ensina você a ir contra as leis, ensina... não preciso falar isso para você, preciso? É impossível que você não veja o que fizeram com esse país aqui, ok? Agora, o que nós deveríamos aprender? Lidar com pessoas, lidar com as nossas emoções, amar as pessoas, tratar bem as mulheres, tratar bem os homens, respeitar os idosos, não ferir o direito dos semelhantes, mas isso aí a gente não aprende na escola. Eu não aprendi isso aí na escola. Na escola eu aprendi um monte de coisa que nunca me serviu para nada. Algumas serviram, outras não serviram para nada, ok? Nada. E até hoje a escola não mudou. Você pensa que a escola mudou para melhor? Eu tenho quase 60 anos. Você pensa que a escola mudou para melhor desde que eu tinha 8, 9 anos? Não. Mudou para pior, muito pior. Muito pior, muito mais do que eu posso dizer. Odeie a ignorância. Odeie revistas que falam sobre vida de artistas. Odeie revistas, publicações idiotas. Odeie publicações de brigas. Odeie com todas as forças programas que trancam um bando de imbecis, mentecaptos, cretinos dentro de uma casa. E odeie você ter que pagar para ficar vendo o que eles fazem. Odeie pessoas que... Não pessoas, mas o fato de alguém, uma programação que leva você, induz você a ficar votando em quem vai para o paredão e quem vai se ferrar. Você não entende que o único que está se ferrando é você? Quem assiste essas coisas que se ferra. Você acha mesmo que as pessoas sábias, elas têm tempo para assistir um programa que tranca um monte de imbecis dentro de uma casa para ficar falando sobre o lixo que é suas vidas, sobre o vácuo cerebral e o limbo emocional que elas vivem? Ora, pelo amor de Deus, odeie a ignorância, mas odeie por pouco tempo e faça alguma coisa para mudar aquilo. Eu estou fazendo. Há muitos anos, há 21 anos eu faço coisas para mudar isso. Agora é com você fazer. Quer ver um outro exemplo? Odeie a insegurança. Odeie, diga, não, eu não quero ser mais inseguro, eu vou tomar uma decisão, eu não quero mais ser assim. Odeie a insegurança, não odeie gente insegura. Odeie a insegurança, aprenda a tomar decisões e tome. Toda decisão que você tomar tem 50% de chance de dar certo e 50% de chance de dar errado. Mas se você não agir, você tem 100% de chance de não chegar a lugar nenhum. Ok? Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, ó: tanto os peixes pequenos quanto os peixes grandes são pescados por aqueles que saem de casa e vão pescar, e não por aqueles que ficam deitados no sofá. Preciso falar mais alguma coisa? Odeie a dúvida. E agora, eu vou ou não vou? Eu faço ou não faço? Odeie a dúvida. Tome uma decisão. Odeie o medo que te aleija. Odeie com tal força que se usa a coragem e vai em frente. Odeie a ansiedade. Quando você perceber que a ansiedade está vindo, odeie. Não, eu não quero essa ansiedade para mim, eu não quero. Tome um chá de camomila, tome um chá de paciência, tome um chá de sabedoria, tome um chá de hortelã. O hortelã e o camomila são fantásticos. Aliás, todo tipo de chá é fantástico. Mas os chás que você não precisa fazer no fogão também. Sabedoria, paciência, fé. Tome um chá de oração. Misture um chá de oração com fé, você vai ver que fantástico que isso é para a sua vida, para a sua saúde emocional, espiritual e mental.
Odeie também, sabe o que? A preocupação. Quando você perceber que a preocupação está vindo, odeie. Não, eu não aceito você, preocupação, na minha vida, porque eu só vivo um dia de cada vez e você quer me matar e eu não quero que você me mate. Eu quero viver porque a vida é fantástica. Odeie as doenças. Odeie as doenças de uma tal maneira que você muda o seu jeito de comer, seu jeito de sentir. Você para de beber refrigerante. Você para de destruir a si mesmo. Você para de ficar assistindo o celular no escuro, tablet no escuro, televisão no escuro, para não destruir as suas retinas e para você ficar cego, destruir a sua visão, que é um negócio fantástico. Odeie as doenças de uma tal maneira que você para de andar com fone de ouvido, tocando no máximo, porque você só tem 24 mil fibras em cada ouvido, e as fibras que morrem, elas não vão se regenerar. Odeie o fato de homens baterem em mulheres. Odeie tanto que você passa a denunciar, que você passa a fazer movimentos nesse sentido. Odeie mulheres que ficam odiando os homens, como se os homens fossem... Odeie esse movimento, não as mulheres, perdão. Odeie esse movimento que se diz feminista, mas na realidade não é. É um movimento que quer destruir os homens. Odeie as ideologias que promovem o ódio. Se uma ideologia prega o ódio, odeie essa ideologia com todas as suas forças. Odeie toda ideologia que não prega o amor, que não prega a compreensão, que não prega ajuda aos necessitados. Odeie o desrespeito que a gente vê no trânsito. Odeie o desrespeito que é uma pessoa parar numa vaga de idoso ou parar numa vaga de deficiente. Odeie o desrespeito que eu vejo nos aeroportos. Eu odeio o desrespeito das pessoas que não respeitam idosos, mulheres grávidas, mulheres com crianças de colo. É cada um querendo resolver a própria vida. Pega aquele maldito carrinho, enfia em cima dos outros e tranca a esteira e ninguém pode chegar perto. Odeie o desrespeito das pessoas que entram em avião e com aquela mochila que parece que tem uma geladeira dentro da mochila e com aquilo nas costas e bate na cabeça de um, bate na cabeça do outro. Gente, eu estou dando exemplos para vocês das coisas que eu odeio. E cada uma dessas coisas eu odeio naquele momento e já faço algo para mudar aquilo. Aquele ódio me move a fazer coisas cada vez melhores. Fazer vídeos, dar aulas, ajudar pessoas a responder e tal. Mas eu odeio naquele momento. Eu faço alguma coisa e depois eu esqueço aquilo. Porque se eu viver com ódio, o que vai acontecer comigo? Vai acontecer comigo o que eu disse agora há pouco que pode acontecer com você. Vai parar o meu coração, eu vou ter um ataque cardíaco, vou morrer daquilo ou vou ter um AVC e vou ficar prejudicado pelo resto da minha vida. Entendeu? Odeie essas coisas de ficar brigando. Gente, você já viu? Não é possível que só eu veja isso. Você já viu gente que fica brigando por causa de candidato político? Ele tem ódio porque o candidato dele não foi eleito. Ele tem ódio porque o negócio é vermelho, porque o outro é preto. Ele tem ódio porque ele tem ódio do cara que ganhou. Ele tem ódio de não sei o quê. Ele tem ódio de político. Olha, não tenha ódio de políticos. Políticos são pessoas. A maioria dos políticos do nosso país são ladrões, são assassinos, a grande maioria. Tem gente boa lá dentro? Tem, claro, em todo lugar tem gente boa. Mas os poucos bons que tem não conseguem fazer nada, porque eles são sufocados pelo mal. Porque está escrito na Bíblia que o mundo jaz no maligno. Então tudo que é bom vai ter que fazer um pouco mais de força. Você de repente acha que no mundo não tem coisa boa, sabe por quê? Porque o bem, com B maiúsculo, o bem, que é um beijo, um carinho, a ternura, a ajuda humana, tal, o bem não faz barulho. Os jornais televisivos não noticiam o bem. Agora, o mal faz muito barulho. Então, talvez você tenha chegado ao ponto de achar que só tem coisa ruim no mundo. Mas eu vou dizer que não tem. Tem muita gente boa ainda no mundo. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Ame, perdoe, ore pelas pessoas, ajude todos que você puder. Você acha mesmo que você não seria um mentiroso ou uma mentirosa se você me dissesse que todos os dias você não consegue tornar a vida de uma pessoa melhor? Todos nós podemos tornar a vida de uma pessoa melhor todos os dias. Agora, se cada um de nós tornar a vida de uma pessoa melhor todos os dias, imagina como é que esse mundo fica diferente. Você imaginou? 7 bilhões de pessoas aproximadamente na Terra. Se cada uma acordasse com a missão de tornar uma vida melhor todos os dias, imagina como é que seria o mundo, gente. E é possível. E quando alguém disser para você que um pequeno grupo de pessoas não consegue fazer muita coisa, você sabe que você está diante do ignorante. Olhe para a história e você vai ver. As melhores coisas do mundo sempre foram feitas por um grupo pequeno de pessoas. Então nós podemos fazer isso também. Você pode fazer isso também. Conhece aquele provérbio japonês que diz assim: torne o mundo um lugar melhor.
Não consegue? Torne o seu país um lugar melhor. Não consegue? Torne o seu estado um lugar melhor. Não consegue? Torne a sua cidade um lugar melhor. Acha que não consegue? Torne o seu bairro um lugar melhor. Ainda está sentindo dificuldade? Torne o seu quarteirão melhor. Está sentindo dificuldade? Torne a sua casa melhor. Ah, não consegue também? Comece arrumando o seu próprio quarto. Ah, não consegue também? Comece arrumando o seu coração. Olha, se você fizer isso, você não acredita para onde as coisas vão e como que esse mundo melhora. Use o ódio a seu favor por pouco tempo e use o ódio como trampolim para arrumar uma solução. Porque tudo aquilo que você não pode odiar, você não conseguirá mudar. Odeie o fato de ter cobradores do seu portão. Odeie o fato de ficar devendo. Só assim você vai conseguir se livrar das dívidas e fazer coisas que possam melhorar. Odeie estar mal no casamento. Assim você vai conseguir mudar o seu casamento para melhor e fazer as pessoas ao seu redor felizes. Odeie a tristeza, que assim você põe a felicidade no lugar e você se livra da tristeza. Entende o que eu quero dizer? Gente, eu espero que vocês tenham entendido. Nós estamos indo para quase 1 hora de live e eu vou encerrar daqui a pouquinho. Mas antes, eu quero dar uma notícia muito fantástica para você. Olha, na próxima quinta-feira, deixa eu ver aqui para eu não falar besteira. Na próxima quinta-feira, dia 22 de agosto, eu não sei quando você está assistindo isso aqui, mas eu estou gravando no domingo, certo? Dia 18. Então, no dia 22, eu vou sortear aqui no canal, apenas no canal, não na fanpage, ok? Então, você que está no Facebook me assistindo, se você não é inscrito no meu canal ainda, vem, se inscreve no meu canal, clica no sininho e deixa o seu comentário nesse vídeo aqui. Somente vale nesse vídeo aqui de hoje, nessa live, ok? Nessa live sobre o ódio. Não vai valer para outros vídeos. E os comentários só podem ser colocados depois que eu fechar o vídeo. Enquanto está na live aqui, ele não aceita comentários, se não me falha a memória. Não tenho certeza, mas acho que você não consegue comentar. Então, se você está assistindo ao vivo, depois você vai no vídeo, daqui a pouco quando ele estiver gravado, ou amanhã, e você comenta. Eu vou sortear 5 livros na próxima quinta-feira, dia 22. 5 livros autografados para você, no teu nome, com uma dedicatória minha. E o livro se chama A Fina Arte de Lidar com Pessoas. Você já ouviu eu falar dele aqui. Eu vou sortear 5 livros para quem tiver comentado, certo? Nesse vídeo aqui, para quem tiver comentado lá embaixo, no comentário, não no chatzinho ao vivo, estou falando mais uma vez. Você põe lá o seguinte, você faz o seu comentário e põe a hashtag saia do limbo, ok? Põe lá, faz o seu comentário, o que você achou do vídeo, gostou, não gostou, tal, concorda, não concorda? E depois você põe assim, no final do comentário você põe hashtag saia do limbo. Não é eu sair do limbo, que às vezes eu falo eu sair do limbo. É saia do limbo. Então o que vai acontecer? No dia 22, eu vou usar o próprio recurso do YouTube, fazer um sorteio ao vivo e sortear o nome das pessoas que ganharam. Aí você vê, depois na quinta-feira, você assiste ao vídeo para ver se você ganhou. Se você ganhou, não precisa fazer nada. A minha equipe vai entrar em contato com você, certo? E ela vai perguntar o seu nome, como é que escreve o seu nome e tal. Agora, é muito importante você que não põe nome, né, que está registrado no Google como com nickname. Por exemplo, às vezes eu vejo que eu estou vendo aqui, Lara V, ok. Maria Anjos Rosa, estou vendo. Mas às vezes está assim, ó, Todos Araújo. Aí eu não sei quem que é a pessoa. Então, se você assistiu o vídeo na quinta-feira e vê que você ganhou, entre em contato com a gente, ao invés de você esperar a minha equipe entrar em contato, você pode escrever para nós, contato@ivanmaia.com.br, e você fala, ó, eu ganhei o sorteio, meu nickname lá é tal, mas o meu nome é tal, e eu quero o livro com a dedicatória para mim, para fulano, para Beltrano. Você fala o nome para a gente poder fazer, ok? Se você ficou em dúvida, assista de novo, volta um pouco o vídeo, daqui a pouco assiste de novo, porque para depois você não reclamar, porque só comentários que tiverem a hashtag saia do limbo é que serão sorteados, ok? Então aí você vai ganhar e você sabe que depois pode entrar em contato. Nós vamos mandar o livro na sua casa. Eu vou sortear 5 livros, A Fina Arte de Lidar com Pessoas. Falando do livro, se você olhar no primeiro comentário aqui do YouTube, aqui o primeiro comentário abaixo do vídeo, ou acima aqui para quem está no Facebook, tem o link aí para você reservar o seu exemplar, comprar se você quiser, porque essa semana esgota a 3ª edição e a 4ª edição só fica pronta em dezembro, ok? Quando você compra o livro, aí no link que eu estou te dando, você recebe, assim que confirmar seu pagamento, você recebe o livro digital, para você já ir lendo,
porque a gente leva 20 dias para despachar o livro para quem comprou, ok? Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado. A semana da saúde emocional, ela termina aqui. Essa semana agora vai ter outras lives, mas sobre outro assunto. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que tenha sido útil para você, eu espero que tenha trazido luz sobre algumas coisas. Eu fiquei muito feliz de ler os depoimentos de gente dizendo, eu me libertei essa semana, eu era assim, eu mudei isso, tá? Eu fico muito feliz, pessoal, em ler os comentários. Então comente para mim, você que assistiu ao vivo, comente daqui a pouco. Você que está assistindo, vai assistir depois que eu encerrar agora, 12:30, ou melhor, 1 da tarde, comente também o que você achou. Curta, dá o teu gostei para mim. Ó. Nós estamos com 850 pessoas online aqui. Deixa eu ver quantos likes a gente tem. Olha, 800 pessoas online, 550 likes. E você tem aqui que 6 dislikes. Pô, tem pelo menos 300 pessoas que não fizeram nada. Meu Deus do céu, como que você pode não fazer nada? Põe aí gostei ou ponha não gostei, pelo menos você devolve alguma coisa. É um mínimo de respeito, de gratidão por tudo que a gente tem feito juntos aí. E o universo devolve também para você quando você é recíproco. Comente, ok? Se você quiser ganhar o livro, comente depois também, mas comente escrito com a hashtag saia do limbo, ok? Quando você sai do limbo, você vai para as estrelas, você deixa a limbosfera e vai para a estrelosfera, que é onde está a prosperidade. Na estrelosfera estão os milagres, na limbosfera estão as tragédias, é você que escolhe onde você quer ficar, a escolha é sua, depois de escolher não adianta reclamar, ok? Desejo para você um domingo fantástico, eu te agradeço de coração por ter estado comigo nessa semana aqui, fez muito bem para a minha vida, desejo para você um domingo fantástico ao lado das pessoas que você ama e que te amam também, que você tenha uma ótima noite de domingo e que amanhã, seu primeiro dia de trabalho, seja o melhor dia da sua vida até aqui. Ainda faltam vários dias para terminar esse mês, dá para você mudar a sua vida de cabo a rabo, de alto a baixo, virar a sua vida no avesso para melhor, sair do avesso e vir para o direito, está cada dia melhor. Obrigado pelo seu carinho, eu desejo a vocês do Facebook, a vocês aqui do YouTube também, longos dias, belas noites e que vocês sejam muito felizes, muito felizes. Até mais, pessoal. Fechar aqui primeiro no Facebook. Ok. E agora vou encerrar aqui também no YouTube. Um beijão para vocês, pessoal. Muito obrigado pelo carinho. Excelente domingo para vocês.